Oi, tudo bom? Mais uma vez, prazer de conversar um pouquinho com vocês. Eu quero agradecer aos nobres, companheiros, as pessoas que estão assistindo e gostando desse vídeo. E como sabem, um dos principais propósitos desse projeto é trazer de alguém que foi nascido e até pouco tempo, até 9 anos, 8 anos, criado na zona rural. Depois mudei para um povoado, mas meu pai permaneceu trabalhando na zona rural. Então eu gostaria de conversar com vocês um assunto que quase não é conhecido mais hoje. Por exemplo, o batismo de anjinhos. Era um costume que tínhamos na zona rural, porque assim, as pessoas acreditavam que se uma criança ela nascesse e ela não fosse batizada, então ela era uma criança pagã, né? Pela crendice daquela época, achava-se até que a criança não tinha direito a ir para os céus. Porém, com a minha formação evangélica, a Bíblia nos declara que haverá um tempo que ai das mães, ai das que amamentam, ai das que estão grávidas, porque no dia do arrebatamento da igreja, as mães que tiverem com crianças nos braços ou no seu ventre, as crianças inocentes, elas serão simultaneamente arrebatadas do ventre e dos braços e onde estiver, entendeu? Mas havia uma crendice, a pessoa na sua crendice popular acreditava que tinha necessidade de se batizar. Aí, por isso que até uma vez eu falei que as pessoas pediam às vezes a minha mãe para me conceder que eu fosse assim para outros sítios com alguém, porque as pessoas naquela época, todo mundo era compadre, quase todo mundo era comadre. Aí quando a mulher estava grávida, então ali já escolhia quem seria o compadre, quem seria o padrinho e a madrinha daquela criança quando ela nascesse. É bom que se diga que naquela época não havia ultrassom e não sabíamos, por exemplo, o sexo da criança, né? Então, por exemplo, digamos assim, que uma comadre soubesse que uma senhora teve um bebê, né? E o bebê não estava muito legal. Porque é bom que se diga que naquela época era normal uma mãe ter 20 filhos, 25, porque ainda não conhecíamos e não havia os métodos anticoncepcionais como há hoje, né? A ligadura de trompa, o DIU, né? a vasectomia não havia. Então, a tendência era, por exemplo, assim, as mulheres, as jovens, casavam muito novas, né? Naquela época não havia essa prostituição que tem hoje, então casava-se muito jovem. Aí, vamos dizer, idade de 15 anos, a moça se casava. Então, quando ela até chegar à menopausa, ela estava engravidando, estava ganhando menino. Mas naquela época havia uma desnutrição, havia uma fome muito grande, uma dificuldade muito grande e muitas crianças morriam. Tanto é que vocês podem ver na internet, dizer assim que Dona Maria teve 38 filhos, né? Ali ela, eu tive 38 filhos, mas 23 morreram, Jesus levou os anjinhos e criaram-se tantos, né? Isso era muito normal naquela época. Então, devido, por exemplo, a alguns cuidados até higiênicos que nós não conhecíamos. Por exemplo, uma dessas senhoras que me convidou para ir, me convidou e convidou a minha mãe, primeiro falou: tu quer ir, Sebastião? Aí eu disse: eu quero ir falar com a mamãe. Aí a mamãe dizia se eu ia ou se eu não ia, mas ela sempre deixava. Minha mãe era uma pessoa de coração muito bom, sabe? Muito bom mesmo. Aí pronto, aí eu fui para um sítio que tem ali depois, aí tem um sítio chamado Píndias, e nós fomos lá. Quando chegávamos lá, havia uma criança que estava ali na mesa principal, só tinha uma mesa na mesa, ela ali com uns paninhos, né, uns timão, uns paninhos ali naquela mesa, e aquela criança estava ali, já morrendo. Então havia o hábito de pegar, acender uma vela e colocar na mão daquela criança. Né? As pessoas seguravam a mão daquela criança, daquele recém-nascido, seguravam a vela, porque havia quem disse que aquela vela iluminava aquela pessoa até as regiões celestiais. Né? Não morria, era muito, só se fosse ter acidente, mas pessoas que morressem no leito da cama, no leito de casa, com certeza ia levar vela. Era com a vela na mão, tinha que ter vela, arranja uma vela por aí, vai comprar vela, que ele está morrendo. Isso era muito normal, mas eu me refiro aqui principalmente a crianças, né? Por quê?
Quando eu era criança, uma coisa que eu fiz muito na minha vida e eu não esqueci mais nunca, eu fui a muitos enterros de crianças, né? No Maués, e quando chegava lá, a minha mãe dizia, olha, vai pro enterro de tal pessoa, que tu é criança, lá enterro de criança é bom ir. Eu até tenho uma foto ainda de uma criança num caixão pequenininha, essa criança seria a minha cunhada, né? E eu tô nessa foto com aquele rostinho ali, parece que eu mudei o tamanho, mas o rosto falei, isso aqui é tu, né? Porque era muito normal. E quando terminava o enterro, aí nós íamos ali para uma venda que tinha ali em frente ao cemitério, que era de Carlinho, que era irmão de Capitão Zamba, conheceu ele. Então ali ele comprava, a pessoa, a família da criança, comprava mel de abelha para nós. Mas voltando ao tempo, aquela criança não podia morrer sem ser pagã. Mas tinha casos de pessoas que faziam assim, quando a criança, antes de morrer, botava um pouquinho de sal, um pouquinho de sal na boca daquela criança e fazia ali umas rezas. Naquela época o que mais nós sabíamos era de reza, né? Mesmo assim, eu mesmo sei um bocado de reza aí ainda, né? Então aí dizia, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando eu rezava com o Pai Nosso, estava uma Ave Maria, né? De pronto, a criança não morreu pagã, graças a Deus, né, comadre? Pronto, mas no cemitério, menino, que a gente vê aquele lastro assim, ó, de covas de crianças, né? Porque também por que havia esse problema de tantas mortes de criança? Hoje é muito raro você sair aqui na cidade e você encontrar um enterro de criança. É muito raro, né? Porque devido à assistência médica que temos, a conhecer o soro caseiro, que uma pessoa pode aprender a fazer até de sal, né? Porque, olha, nós bebíamos água do barreiro, ali onde tinha os sapos, todo tipo de, né, de animais ali, aquático, né, os peixes, cobras, os sapos, as rãs, punham ali os seus ovinhos, os seus girinos, né, nasciam os seus girinos ali com a cuia. Como eu falei, espalhava ali a água e botava aquela água no pote e em casa era coada. Mas você imaginou a quantidade de bactérias, de micróbios que havia nessa água? Não é mesmo? As pessoas não tinham essa espécie que temos hoje, de uma água que não está assim de forma meio duvidosa, ferver aquela água, ferver, esfriar para poder dar à criança. Então, aquelas bactérias, né, aqueles micróbios, certamente causavam muitas infecções intestinais no recém-nascido, né? Aí muitos morriam de desnutrição também, né? Eu tive sorte porque, né, graças a Deus, eu sou um dos sobreviventes, graças a Deus, daquela época que Deus se concedeu essa graça. Mas, digamos assim, digamos que uma criança, ela morreu pagã e ela não teve a oportunidade de ser batizada nem na igreja, nem antes de falecer. O que acontecia? Havia-se um hábito que as pessoas, às vezes, passavam em determinadas encruzilhadas, porque quando eu era criança, uma das coisas que mais eu via era história de mal-assombro. Eu sentava assim, aí ficava aquele contador de história, ficava contando um detalhe de mal-assombro, a mula sem cabeça, o padre sem cabeça, que alguém foi pular e entrou num carro e passou na Serra da Russa e uma moça que tinha morrido chegou no carro, pediu carona, aí levou, onde é que você mora? Eu moro ali, quando eu disse, onde é que você mora mesmo? Aí para quem fez cemitério, você mora, eu moro aqui, aquela pessoa desaparecia. Isso era muito corriqueiro, era contado inclusive nas histórias de cordéis, né, que eu vou falar sobre isso aí depois, que nós chamávamos, né, de folheto, mas o nome certo é livro de cordéis, poesia de cordéis. Então, a pessoa passava ali naquelas encruzilhadas e via um choro, feito um choro de uma rã, de uma criança. Aí a pessoa, tem uma criança que morreu pagando, está pedindo para fazer uma oração para batizar ela. As pessoas se ajoelhavam, muitos se ajoelhavam, faziam uma reza, né? Faziam uma reza por aquele alguém que estava pedindo aquele batismo, aquela reza. E a pessoa, isso era muito normal. Acontecia isso muito, e o mundo, né? A história, o mundo mudou, não é? Mas permanece ainda em nossa mente lembranças, né, de uma época antiga, de um povo supersticioso, né? Então, eu quero dizer muito obrigado para vocês que assistiram e ouviram esse vídeo aqui, tá bom, gente?